Cada item dos 10 mandamentos é uma ordem para tomar uma atitude na vida humana com relação aos seus sentimentos e com relação à sua alma. O Império Egípcio, então, ele começou há uns 3, hoje é 5, mas seria 3.000 antes de Cristo. E começaram os faraós. Então, a grande angústia do Egito foi construções. Foi construções, construções, construções e construções. Cada faraó. Por isso que a base da maçonaria são as pirâmides. Então tinha o rei ou o faraó que se divinizava, se fazia um deus. Cada faraó fazia o seu templo, suas pirâmides, seus sarcófagos, suas construções, e ficaram nessa. Cada faraó nesta vontade de ser maior do que o outro. E no final se acabou em nada, porque quando os escravos saíram, acabou-se o império. E quando o povo de Deus estava sob a tutela de Faraó Ramsés, com a sua esposa Neftari, ele havia feito um templo, porque as mulheres não tinham templos para elas, não eram deusas. Havia Deus do sol, da lua, das estrelas, dos animais. Inclusive hoje no 2º mandamento, a praga foi as rãs, era uma deusa. Nós vamos ver um casal de deuses, porque o Egito era politeísta. Então o Senhor atacou na praga o Deus que eles cultuavam, para ensiná-los que era um fracasso ter muitos deuses e criar muitas divindades. Então os faraós se tornaram divinos no seu exercício de poder. Essa é a grande verdade. E quando os trabalhadores foram embora, acabou-se tudo. Por que o faraó endureceu o coração? Irmãos, eles perderam todos, nada mais do que menos do que 1.300.000 pessoas que trabalhavam de graça para eles. Esta foi a razão grande que o faraó endureceu o coração. Foi a ganância de ter a custo zero pessoas levantando o seu império. E o palácio do Ramsés era composta por 135 colunas de 10 metros de diâmetro. 10 pessoas fazendo uma roda era o diâmetro de cada coluna. Quanta pedra, quanto trabalho. Por isso que Faraó resistiu para não liberar os seus escravos, que eram os judeus. E quando eles saíram do Egito e Deus os levou ao Monte Sinai, o Senhor criou, o que os teólogos chamam de decágulo, que são as 10 ordens do que se deve ter. Então o decágulo, ele tem que ser seguido pelos cristãos, que somos nós, moralmente e espiritualmente, não fisicamente, no sentido lato, mas no sentido moral e espiritual. Ele tem que estar entranhável em nossa alma, em nosso espírito. Espírito é o nosso lado mais puro, e para isso é preciso ter fé. E ter fé, irmãos, é fazer as coisas com amor. Quando o Senhor diz para não fazer imagens de escultura, é para quê? Para o homem não materializar a sua fé. A fé em Deus é em espírito, porque Deus é espírito e ninguém viu. Mas sabemos como Ele é lendo a Bíblia Sagrada. Então nós amamos esse Deus, que horas é severo, horas é rigoroso, horas é bondoso, horas... Mas de uma coisa Ele faz, Ele livra as pessoas que são puras de coração. Ele livra as pessoas que são honestas e têm boas intenções. Ele livra do infortúnio, da solidão, da enfermidade os que têm intenção de serem corretos no que fazem. E quem não vive esta linha moral de conduta
perde privilégios divinos na sua vida. Ele favorece quem tem integridade, honestidade e sinceridade, não só consigo mesmo, mas com o próximo. Nós temos que ter um mecanismo de defesa, cada um consigo mesmo, de as leis que eu aplico em mim, eu aplico para o próximo, e o que eu permito que os outros façam, eu posso fazer. E o que eu não faço, eu não devo admitir que façam comigo e ficar triste. O que mais dói numa pessoa que não conta segredo dos outros é ser caluniada. O que mais dói numa pessoa honesta é o outro fazer um calote na vida dele. O que mais dói numa pessoa que gosta de sorrir, ser obrigada a chorar por uma traição. Porque o que nos dói é aquilo que é contrário à nossa natureza. E cada um tem que descobrir como que ele é. E ser o que deve ser. E se enquadrar no meio. Sem tirar o espaço dos outros, mas não deixar ninguém roubar o teu espaço psíquico e espiritual. Quem consegue isso torna-se filho de Deus. Quando a pessoa não consegue isso e se apega ao mundo, às fraquezas, ao pecado, ele deixa de ser filho de Deus. Ele deixa. Se você está triste, clame pelo nome de Jesus. Se você está aborrecido, clame. Se você está nervoso, clame. Não desconta em ninguém, nem na tua própria alma, porque quem vai sair perdendo é você. E quando o Senhor nos faz lembrar que não devemos fazer imagem de escultura, isso quer dizer, não coloque ninguém na frente de mim, entre eu e você. Não coloque teu marido, não coloque tua mulher, não coloque teus filhos, não coloque teu trabalho, não coloque teu estudo, não coloque tua idade, não coloque teu sexo masculino ou feminino, não coloque tua posição. Não idolatre a si mesmo. Não se ache o grandão, ou o pequenininho, ou o mais bonitinho, ou o charmosinho. Não tenha ciúme de tuas coisas, não idolatre teus bens, teus carros, não idolatre tua posição, não idolatre nada. Como é que a gente sabe quando está idolatrando? Quando começa a ter ciúme, né? Ciúme do fogão novo, aí não cozinha para não... Ciúme das unhas, né? Para ir não cozinha para estragar. Ciúme do carro, ciúme do pneu, ciúme da lataria, ciúme do instrumento. Ciúme da mulher, ciúme do marido, ciúme dos filhos, ciúme dos netos. Quem tem uma vida que criou os filhos com bastante falta de condições psíquicas, quando vem os netos fica num alvoroço que parece que virou joia. E tem ciúme, idolatra. A idolatria faz com que você se apegue exageradamente a tudo que está à tua volta. E você coloque aquele sentimento na frente de Deus, entre você e Ele. E você perde aquela tranquilidade de viver uma vida tranquila. Tranquilidade não é não trabalhar. Tranquilidade não é férias, irmãos. A pessoa consciente das obrigações da vida trabalha de sol a sol. Toda pessoa que quer se dar bem tem que suar. Suar para viver, para estudando, se doando, se exercitando. Ninguém pode achar que a vida é férias constante. Não existe isso. A mente do homem foi criada por Deus para produzir, se ocupar. Dormir, irmão, só de noite. De dia um pouquinho ali para tirar a moleza da comida, mas deu, né? Ficar 4 horas de tarde dormindo, perdendo o dia, põe um tênis ou de chinelo descalço, vai caminhar e vai orar pela tua cidade, é bem melhor. Sabia que dormir demais, o corpo pensa que você quer morrer e começa a adoecer? Ao comer demais, você come por 2, você vai ter peso de 2 e doença de 2. Se come por 3, você vai ter peso de 3 e doença de 3 corpos. Por isso que o obeso adquire mais doenças.
E Deus nos deu, a comida não pode ser mais importante do que a presença de Deus. Não estou dizendo para você desprezar a comida, não. Ser grato. Não desprezar o teu trabalho, os teus bens, cuidar bem. Mas saber a hora de compartilhar isto. Compartilhar a tua força. Compartilhar os teus bens quando alguém precisa. Compartilhar a tua atenção quando alguém precisa. Aí você não vai ter idolatria com nada. Nem espiritual, nem moral, nem mental, nem financeira. Se você trabalhar só para pagar as tuas contas e viver teu estilo de vida que você escolheu e não sobrar para ajudar ninguém, eu lamento a tua condição ser tão pequena, mental. Eu lamento. Eu lamento. Porque não nascemos para fazer só isso, para cuidar só cada um de si mesmo. Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para sermos filhos dele. Os filhos de Deus se importam com o próximo. Os filhos de Deus são generosos e são bons. Os filhos de Deus não falam mal do seu próximo. E não cria deuses e sensações entre ele e Deus. Jesus Cristo quebrou a questão da idolatria de uma forma muito simples. Ele disse: não useis de vãs repetições. A pessoa, quando começa a idolatrar as coisas, ela fala a mesma coisa naquele tom esganiçado e nervoso, implica com os outros do mesmo jeito e diz: eu não quero mais repetir. Se quebra idolatria quando acaba-se as repetições. Tem gente que paparica tanto os seus medos que se torna um idólatra de si mesmo, e tudo que causa medo ele fala com um jeito nervoso e repete. Nós devemos orar, podemos orar todos os dias as mesmas coisas, mas cada dia a oração tem que vir com conteúdo, com coração, com os sentimentos, porque temos que ter fé em tudo que fizemos. A repetição sem sentimento, sem um calor humano, sem um sentimento de amor, perde a fé. A nossa leitura bíblica, você não vai entender todo dia quando ler a Bíblia. Com certeza, somos humanos. Não temos que entender. A Bíblia é uma palavra revelada por Deus que entra no espírito humano. Esta leitura, eu explico isso várias vezes, é como um copo d'água. Você bebe o copo d'água e ele desce fresco. Mas tu não se lembra do gosto d'água. A leitura bíblica diária é para teu espírito. Agora, quando você quiser entender, tira um tempo para estudar. Aí é outro departamento. E à medida que você ler e repetir esta leitura, você estará livre de muitas opressões. Cada leitura é um mal que você vence dentro de você. Cada um de nós acontece isso. Cada ser humano. Não idolatre a Bíblia. Respeite, mas não idolatre. Não pense que ela na cabeceira, a trombeta tocar ou você morrer, tu vai levar. Não, é um papel transcrevendo uma cópia do original. Ela só tem vida espiritual se você tiver lido. A praga no Egito, que equivale o porquê Deus ordenar que não fizesse imagem de escultura. No Egito, o Deus em forma de rã era a deusa Reguete é a cabeça de rã, e o homem é o Deus Quinum. Então o Deus Quinum era o Deus criador da vida. Então os egípcios não podiam matar nenhuma rã, senão seria morto como maldição. Então a criação dos homens para os egípcios era o Deus Rã que dava vida. Imagina eles com aquele tanto de rã e não podendo matar. Pensa, irmãos, quando vem a lição de casa divina, vem com o número do teu pé para você calçar, e vem com o número da tua mão para você colocar e vestir o teu manequim. Quando desce o juízo divino, não vem roupa larga, pequena e não grande, vem na tua medida.
Nunca se esqueça disso. Então é melhor se arrepender. Então ore para que tua família se arrependa dos seus pecados, porque o dia que vem o juízo, vem no número do pé e da mão. A luva não sobra e o sapato cabe certinho, é só para você. Imagine o Egito com aquele monte de rã, sem poder matar, porque estaria se suicidando. Por isso que eles clamaram que o próprio Arão tirasse a praga. Eles ficaram travados pela idolatria. A pessoa idólatra, ela ama tanto aquele objeto que chega um momento que ela cria prisões, que ela não consegue sair dos devaneios dela. Ou ela enlouquece, ou dá um pane. E quando envelhece, todo idólatra que envelhece, perde a memória. Todo praticante da idolatria, quando velho, envelhece entristecido na mente e se esquece, repete as mesmas histórias, a mesma conduta e começa a fazer fugas da realidade. Todo idólatra é assim. Quem ama a Deus não precisa vê-lo, sabe que Ele existe. Quem precisa ver Deus num objeto, e as pessoas muitas vezes por falta de fé, elas se apegam nas questões da sua vida, em objetos, em comida. Não estou querendo censurar ninguém porque come bem, não é isto. É quando a comida toma o lugar de Deus. Você quer uma receita para nunca errar na gula? Não coma quando estiver triste, jejua. Não coma quando estiver cansado, durma primeiro. Não coma quando tiver uma grande decepção, cante louvores. E depois desse período de meia hora, 15 minutos a sós com Deus, aí tu senta à mesa e come. Você vai comer só o suficiente para ser feliz, não para ter um peso acima do normal. Porque a comida não pode ser o nosso Deus. Os magos no Egito fizeram as rãzinhas lá, porque o processo imita. Ah, com certeza que imita. Tem até palhaço na vida real, né? Tem até dublê nos filmes. Por que não tem mágico também? Porcaria, que não faz nada no original. Tem. Sempre tem lugar para maldade. Mas os filhos de Deus se focam naquilo que é correto, naquilo que é bom. Eles puderam fazer as rãs, mas não puderam matá-las, porque era o Deus deles. Tiveram que recorrer a um servo de Deus. E quando alguém que faz a maldade pedir a tua ajuda em oração, deixe bem claro que é Deus em você, que não é você. Não roube a glória de Deus. Não deixe ninguém te elogiar por aquilo que você faz. É Deus em você, a Ele a glória e a honra.